Ao vivo com Silmar César Mira, lá em Porto Alegre. E a chuva, Silmar, parou por aí? Bom dia. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Não parou, não. Deu uma folguinha agora, mas continua o tempo muito fechado em todo o estado. Tem o seu lado positivo, isso aí dá uma limpada na atmosfera aqui, que estava muito ruim ultimamente, por conta dos efeitos desses incêndios lá no norte do país. Mas chuva demais também não ajuda, né? Atrapalha bastante. É, Mas a tendência é a semana toda. é verdade. Aqui estava previsto para chegar uma chuvarada para amanhã, mas eu não sei que era essa que estava aí, mas eu acho que está se deslocando para o mar, deve chover um pouco, porque para sexta-feira já tem tempo aberto de novo e só 60% de previsão de chuva para amanhã. Aqui está precisando chover também muito. Vai dar 37 graus hoje em São Paulo. Insuportável. Olha aí, o céu azul com a marca cinza, o ar está péssimo, horrível. Você sabe que às vezes eu fico olhando para o carro, meu carro fica no tempo, eu não tenho garagem coberta, e caem folhas de árvore, passarinho faz cocô lá, vai juntando poeira. Aí de vez em quando eu olho para o carro assim, eu falo, imagina o meu pulmão está respirando tudo isso, né? Do mesmo jeito que o que fica por cima, a fuligem que fica por cima da pintura do carro. Precisa chover, São Pedro, manda água aí. Silmar, Tá. vamos aos... Muito bem, vamos lá. Olha, muita expectativa com relação à questão do Oriente Médio. Petróleo novamente está disparando ontem chegou a subir 5% durante o dia, uma alta em dólar bastante expressiva, por conta do ataque do Irã, com mísseis, são mais de 180 mísseis contra Israel. Isso gerou toda uma expectativa nova de piora na situação já bastante complicada do Oriente Médio, e é o que está sendo refletido novamente no mercado de petróleo, que é um termômetro para essa situação, porque o petróleo tem tudo a ver com o Oriente Médio. O petróleo volta a disparar hoje, está subindo 3% agora, $75,70 o barril do tipo Brent. Chegou a cair abaixo dos 70 antes dessa situação, agora volta a subir de forma bastante expressiva. Mercado financeiro aqui, a boa notícia, o dólar está caindo, 0,6%, R$ 5,43, e Bovespa subindo 1,6%. Já é um reflexo também, uma notícia que a gente vai comentar, que é a melhora da nota de crédito do Brasil pela agência Moody's, que surpreendeu positivamente, inclusive o próprio governo, e isso está se refletindo no próprio mercado financeiro, ou seja, um dado positivo foi a melhora do grau de investimento do Brasil. Mercado de commodities agrícolas, soja voltando a cair, já caiu ontem, volta a cair hoje, 0,6%. Tudo por conta aqui de expectativa de volta das chuvas aqui para o Brasil, que era um fator que estava fazendo os preços subirem ultimamente, e agora com tendência de gradual retorno das chuvas nas regiões centrais do país, soja começa a cair. É o mesmo caso do café. Café arábica em Nova York com queda também 2,3%, o robusto em Londres despenca 5,8%, também refletindo a tendência, pelo menos, de melhora das condições climáticas aqui para o Brasil, nesse caso aqui, a região sudeste, que inclui aí São Paulo e Minas, por exemplo. Que mais? Milho em Chicago subindo, um ponto percentual, trigo também, forte alta, 2,6%, preocupação com seca na Rússia, está faltando chuva por lá, além de problemas também em outros países, na safra de trigo, inclusive Estados Unidos. Início de temporada de trigo de inverno agora, que é a principal safra do hemisfério norte, não está indo bem essa fase inicial. Algodão sobe 0,2%, açúcar também 0,1%, boi gordo no mercado futuro da B3, ontem deu um salto, subiu bastante, cerca de 3 pontos percentuais, sobe de novo hoje, 1,4%, está claramente refletindo aqui a diminuição da oferta de gado pronto para abate nesse período de pico de entre-safra, que é agora, já nesse mês de outubro, aqui no Brasil, tá vendo? Ok, Silmar. Bom, a tensão no Oriente Médio complica uma porção de coisas, inclusive a mais nova decisão foi do Estado israelense, que proibiu a entrada do Guterres lá, o secretário-geral da ONU, de entrar no país, considerado persona non grata. E Israel promete revide, há preocupações com a entrada de Estados Unidos e Rússia em apoio aos lados nessa guerra. Enfim, eu só estranhei porque você me comentou agora de uma subida do preço do petróleo ontem, porque eu estava lendo durante o dia e um colunista aí, desses que escreve sobre economia, dizia por que, apesar da tensão no Oriente Médio, era o título dele, mais ou menos isso,
o petróleo continua com preços estáveis. Eu não sei, acho que o comentário era velho, alguém puxou alguma coisa errada lá. É? Porque a tendência é subir o preço. Aqui em tempo real, tá vendo? Não tem erro. Então, Estava comentando notícia velha. pois é, estava comentando notícia velha. Eu fiquei surpreso, isso foi no meio da tarde. No meio da tarde o pau estava comendo lá e não tinha nada de petróleo em preço estável, não, estava todo mundo... Antes de ontem, sim, o petróleo estava com preços bastante fracos, porque não tinha nada de novo acontecendo. Então, na verdade, estava refletindo mais a preocupação com a economia da China, ou seja, outros fatores que estão influenciando negativamente os preços do petróleo. E de uma hora para outra a coisa virou, né? Isso já virou ontem, né? Por conta desse ataque lá no início já do dia. Então, ele escreveu sobre antes e ontem, esqueceram de atualizar, também leram e não entenderam o que estava acontecendo na geopolítica do mundo e publicaram. Pronto, está perdoado. Vem cá, essa guerra preocupa, hein? Agora a coisa parece que pegou feio mesmo, hein? Aparentemente sim, está todo mundo esperando agora, e por isso que está sendo refletido no próprio mercado de petróleo, possibilidade de um revide de Israel contra esse ataque do Irã. E não matou muita gente, mas de qualquer forma fez algum estrago por lá e possivelmente agora, e pelo menos essa é a expectativa vigente no mercado, principalmente, de que haja algum revide por parte de Israel. Pelo menos a ameaça já houve, do próprio primeiro-ministro israelense. Agora, aquilo que eu comentei ontem, né, também, por enquanto está parecendo uma guerra de mentira, porque não está matando muita gente, né? Que é aquela expectativa. 200 mísseis lá caindo sobre o país e, pelo que se soube aqui, poucas, 2, 3 mortes, não me lembro exatamente o que aconteceu. E o próprio estrago também foi pequeno em termos físicos, digamos assim, porque Israel consegue rebater tudo que é míssil. Você tem um goleiro bom por lá que rebate tudo, né? Ou seja, não há um estrago monumental. Pode acontecer o mesmo do outro lado. Então, aparentemente, dá aquela impressão de que o Irã fez o serviço lá, você mandou seu recado, olha, estou aqui, estou vivo, vai bala para vocês, mas não estou preocupado em derrubar, ou seja, em eliminar o Estado de Israel com mísseis, né? Parece uma guerra de mentirinha. A gente espera que seja. Escudo lá, no caso, é a tecnologia americana que apoia o Estado de Israel e fornece tecnologia. Mas você sabe que ontem ainda, esse era o assunto nas rodas, todo mundo comentando, e alguém me perguntou, e essa guerra aí? Eu falei, então, por enquanto é festa de São João, é foguete para cá, foguete para lá, foguete para cá, foguete para lá, porque está morrendo pouca gente. De repente, numa incursão maior como Israel fez, tivemos baixas aí de até 800 pessoas, mas eu disse o seguinte, até a hora que algum gatuno lá fizeram uma bobagem e apertaram um botão de um míssil que tem ogiva nuclear. Aí, se morrerem 4, 5 mil pessoas num lugar, aí o chumbo vai comer e a coisa vai engrossar. Esse é o meu temor. Porque as pessoas estão meio que descontroladas, né? O Putin fala, eu vou lá e vou meter bomba, e vai. O Zelensky fala, eu vou revidar, e vai. A China fica quieta, é a única que está quieta nesse momento. Os Estados Unidos também não se mete. Agora, o Netanyahu, lá em Israel, fala, eu vou meter bomba em tudo quanto é lugar, é problema meu, eu não quero ninguém se metendo nisso aqui. Aí os ayatolás do Irã falam a mesma coisa. Hezbollah e Hamas, todo mundo, alguém vai fazer uma bobagem uma hora, eu espero que não, mas está cheirando. Uma preocupação nova que está surgindo aí é a possibilidade do Irã fechar lá o Estreito de Hormuz, né? Que ele tem condições de controlar, e praticamente estancaria o fluxo de petróleo de boa parte do Oriente Médio, não só do Irã, né? Ou seja, é uma preocupação nova lá que está surgindo no mercado e é um dos fatores que está impulsionando os preços do combustível nesta manhã de quarta-feira, tá vendo? Tem um outro detalhe, além do Estreito de Hormuz, que o Irã pode trancar, você tem o problema do canal de Suez, que desemboca ali no norte da África e no Golfo Pérsico, onde os Houthis, que fazem parte dessa turma aí que junta Irã, Síria, Hamas, eles são os piratas ali e controlam aquela região. Portanto, o fornecimento de petróleo para o mundo pode ficar estrangulado. E aí sim as coisas vão complicar. Essa é a sua preocupação, né? É verdade.
Embora hoje é bem diferente do passado, né? Hoje tem uma distribuição da produção de petróleo muito mais ampla, mais países produzindo mais. É o caso do próprio Brasil, né? O Irã produz, se não me engano, 4% da produção mundial, ou seja, não é grande coisa, embora tenha uma importância fundamental em termos de comércio, até por causa dessa questão do Estreito de Hormuz. Mas a diversificação é muito maior. Os Estados Unidos hoje são praticamente autossuficientes em produção de combustíveis, seja de petróleo, seja de outras fontes. E para o próprio Brasil, né? Tem uma produção muito maior que tinha no passado, então tem condições também de ser autossuficiente e depender menos do petróleo do Oriente Médio, particularmente do Irã. Então, essa é uma preocupação menor. Agora, se fecha o Estreito de Hormuz lá, aí é um corte mais amplo, não é só o petróleo do Irã, é o petróleo de boa parte da região, pode causar um efeito realmente mais complicado. Mas, por enquanto, ainda é simplesmente uma hipótese que está no ar aqui, com uma possibilidade de retaliação, nada ainda de concreto. Países da Europa vão sofrer muito com isso, principalmente eles, porque os Estados Unidos têm lá o seu caixa, né? A casa da moeda. Ele compra petróleo de fora para não gastar o petróleo dele, dos seus bolsões. Tem uma grande reserva de petróleo. Então ele compra e gasta, porque se o negócio apertar, ele tem o dele. É o jogo que eles fazem. Aliás, um outro detalhe também é que isso afeta o agronegócio. Tem um destaque até no AgroMais aí do band.com.br. Afeta o agronegócio por várias formas, porque se fecham essas entradas aí, o fornecimento de mercadorias, as exportações de produtos brasileiros que vão para lá, fica tudo alterado. Mesmo alguns fertilizantes, né? No caso do nitrogênio, por exemplo, que nós compramos também o N do NPK, pode ficar comprometido aí para a produção de fertilizantes. Enfim, barba de molho, né, Silmar? Sem dúvida. Já que fertilizantes uma boa parte vem lá da Rússia, né? Um dos grandes fornecedores, por enquanto lá a situação ainda está tranquila em termos de fornecimento. Tanto que os preços fertilizantes andaram até baixando ultimamente, não está havendo problemas nesse sentido. Mesmo agora tem toda essa questão aí da greve que afeta os portos dos Estados Unidos, está afetando a entrada de fertilizantes para os americanos, ou seja, não nos afeta aqui. Pode afetar um pouquinho lá a distribuição de fertilizantes, matérias-primas, fertilizantes, para o agro americano. Isso é uma preocupação nova que surgiu no mercado hoje, mas, de qualquer forma, o Brasil aqui não fica muito atingido por essa situação. Não. Bom, vamos lá então. Vamos para outros assuntos, porque enquanto o Corinthians vai penando aí com seus patrocinadores de bet, agora começou a ter problema com o quarto patrocinador de bet, porque ele não está na lista dos autorizados a funcionar depois dos cortes da Receita Federal e do Ministério da Fazenda, para ver se segura um pouco aí a jogatina. E é o quarto patrocinador de bet seguido que dá calote no Corinthians. O anterior foi aquele que envolvia lá a Deolane, o cantor, o PCC, etc. e tal, e dois anteriores que também não deram certo. A vida do Corinthians não vai bem financeiramente, mas a do Brasil, enquanto isso, vai. E o Brasil vai ganhando aí classificação positiva da agência de riscos, a Moody's, que elevou a nota de crédito soberano do Brasil de Ba2 para Ba1, mantendo a perspectiva positiva. 30 segundos. Está a um passo do grau de investimento. Essa revisão acontece poucos meses após a agência ter atribuído a perspectiva positiva do país, reforçando a tendência de melhora das notas de crédito, iniciada no ano passado. No comunicado sobre a elevação, a agência menciona a melhora significativa no crédito do país, que se deve ao desempenho robusto do crescimento do PIB e ao histórico recente de reformas econômicas e fiscais. De Ba2 para Ba1. O que significa isso, Silmar, na classificação aí de risco dessa agência importante que é a Moody's? Porque muita gente não sabe dessas classificações e não entende como é que isso acaba pesando no risco dos investidores no país ou não. A próxima nota, caso seja positiva, já se faria o país entrar no chamado grau de investimento, que é uma classificação, é como uma nota, digamos assim, que se dá para o aluno que faz bem o seu trabalho, uma nota mais positiva, e está sendo elogiado o ajuste fiscal aqui no Brasil, todas essas reformas que estão sendo feitas, reformas que já começaram lá no governo Temer, já, reforma trabalhista, tudo isso está sendo muito bem recebido e agora, mais especialmente, o crescimento robusto da economia brasileira pode chegar a 3,2% esse ano, acima do que vinha sendo esperado.
Então, isso classifica o Brasil para realmente mudar de nota aqui, o que significa crédito mais barato, mais abundante de quem ainda não atua aqui no Brasil. O pessoal se guia muito por essas notas das agências de classificação de risco, ou seja, diminui o risco do país, melhora bastante. E isso, claro, a gente vê o que está refletindo no próprio comportamento do mercado financeiro hoje, dólar caindo e bolsa subindo bastante, refletindo um otimismo com relação ao Brasil ganhar uma posição nova aqui na classificação de risco. Tem outras agências que não se manifestaram ainda, mas a Moody's foi a primeira aqui, e o que chamou a atenção, inclusive, foi logo depois da reunião que o presidente Lula e o ministro Haddad fizeram na semana passada, com duas dessas agências na passagem dele pelos Estados Unidos, por Nova York, particularmente. Então, isso até surpreendeu a velocidade com que os argumentos apresentados pelo ministro lá convenceram em uma dessas agências, que é o caso da Moody's, e rapidamente já melhorou o grau de investimento do Brasil, ou seja, a classificação de risco do Brasil, melhor dizendo, já próximo do chamado grau de investimento. É uma boa notícia. Agora a expectativa é que as outras agências também acompanhem. Por enquanto não houve manifestação nesse sentido. Mas é uma boa notícia, sem dúvida nenhuma. Alguma, porque numa próxima classificação, se continuar subindo, como você disse, entra aí na lista de prioridades dos investidores, dinheiro estrangeiro que vem. Falar em presidente Lula, o avião dele sofreu problema ontem lá, teve um piripaque lá no México, passaram um susto danado lá, tiveram que ficar rodando 4 horas lá para esvaziar os tanques, para depois pousar em segurança, porque se pousa de tanque cheio pode estourar pneu e aí pode alguma fagulha causar um dano aí de explosão ou incêndio. Mas graças a Deus foi tudo bem. Pipocou lá o Aerolula. Foi solto, né? Agora ficou realmente cansativo ficar 4, 5 horas, quase 5 horas, né? Circulando lá dentro do mesmo espaço sem poder fazer nada, né? Tensão, né? E tensão, porque você não sabe o que está acontecendo. Dentro de avião você nunca está tranquilo, ainda mais quando é anunciado uma situação de emergência. Mas graças a Deus deu tudo bem. Vamos falar um pouquinho do assunto que você tem tocado aí nos últimos dias, que é o cacau aí, que foi o grande vilão aí, surpresa em preços nesse ano aqui, que já está indo para o final. Porque a safra africana de cacau no ciclo 24-25 começou a melhorar na oferta e, com isso, temos redução dos preços. Depois de 3 ciclos seguidos de quebra de safra e déficit na oferta global do cacau, o oeste da África, em especial Gana e Costa do Marfim, começa a temporada 2024-25 com projeções positivas. As chuvas que caíram nos últimos meses nas zonas cacaueiras da região melhoram as projeções para os estoques globais da commodity e devem ajudar a estabilizar os preços do produto, que registraram recordes neste ano devido justamente à menor produção africana. Pois é, e sabe que Camarões também é um grande produtor de cacau. E o Brasil assinou um acordo aí com Camarões para uma troca de tecnologia daqui para lá e de lá para cá para o cacau. Vai melhorando o fornecimento, vai melhorando a relação preço geral, tanto para comprador como para o consumidor, né, Silmar? É isso mesmo, Savinho. Bom, os preços, só para lembrar aqui, os preços do cacau chegaram a cerca de 14 mil dólares a tonelada, saindo de pouco mais de 2 mil dólares para 14. Isso foi um negócio fora do comum no mercado internacional. São 3 anos já de problemas nesses dois países que são líderes na produção e exportação de cacau. Costa do Marfim, que é o primeiro, e Gana, que é o segundo maior produtor e exportador. Problemas climáticos, doenças afetando os cacaueiros, ou seja, um conjunto de fatores, muita gente saindo da própria produção, pessoal que achava que não estava dando lucro, ou seja, tudo isso fez com que os preços explodissem no mercado internacional, saindo, como eu disse, de 2 mil dólares para 14, um negócio fora do comum, nunca aconteceu algo parecido, os maiores preços da história. Agora está havendo uma certa acomodação, os preços atualmente estão pouco acima de 7 mil dólares, ou seja, caíram pela metade daquele pico que atingiram. Mas é um preço altíssimo ainda, ou seja, de 2 mil dólares para 7 ainda é muita coisa. O preço deu uma estacionada agora, porque existe ainda um ponto de interrogação com relação à próxima safra. Por enquanto tem uma tendência de recuperação, ou seja, produção melhor na próxima temporada, que está começando agora, mas não tem uma segurança ainda, tem alguns problemas ainda, já houve algumas reestimativas de produção, especialmente de Gana, um pouco abaixo do que vinha sendo esperado inicialmente, embora seja ainda uma perspectiva de recuperação.
Agora, o que está ainda pesando e segurando os preços é que os estoques de cacau são os mais baixos em 60 anos. Caiu muito, né, por conta de toda essa situação. Então, mesmo aumentando a produção, você tem aí, começa o ano comercial novo com estoque lá embaixo. Tem que ser reposto inicialmente antes de se falar em suprimento maior em termos de oferta global. Então, os preços ainda estão se mantendo aí no patamar bastante elevado. O que tem agora é um fator novo que está pesando sobre os preços, aí pode baixar o preço, ou seja, são duas frentes aqui. Uma é a preocupação com a safra, outra é a preocupação com o consumo. O consumo caiu muito também. O pessoal parou de comer chocolate, estava muito caro, derivando para outros tipos de doces, aí isso acabou afetando também a demanda do próprio cacau por conta da queda no consumo do chocolate no mundo inteiro. Então tem esse equilíbrio aí. O fato é que os preços estão estacionados aí, mas ainda num patamar elevado. Porque o bolso tem limite, né, para tudo. A carne começa a subir muito, o consumidor muda de tipo de carne, né? A passagem aérea do jeito que está, pela hora da morte, o consumidor, opa, vou pegar avião não, eu vou pegar um Buzum. Ok, Silmar, vamos saber um pouquinho do calor aí. Hoje vamos ter 37 graus aqui em São Paulo. Vamos ver daqui a pouquinho aí na previsão do tempo como é que fica o tempo em todo o Brasil. Ótima quarta-feira para você e até amanhã. Boa tarde, Tavinho e toda a equipe aí. Até amanhã. É.